Qual a diferença entre pregar e dar uma palestra? Fala, teólogos, tudo bem com vocês? Graça e paz, mais uma vez aqui, Daniel. Uma pregação e uma palestra podem parecer muito semelhantes. Nas duas, existem alguém falando diante de um público, apresentando ideias, explicando conceitos e tentando manter a atenção das pessoas. São idênticas. Mas apesar dessas semelhanças, existe uma diferença fundamental entre elas. Uma palestra tem um objetivo principal: transmitir conhecimento. O palestrante apresenta informações, compartilha experiências, ensina um método ou desenvolve algum assunto específico. Ele pode falar sobre história, filosofia, saúde, liderança ou até mesmo sobre religião. Sua principal responsabilidade é comunicar bem aquilo que estudou. A pregação também ensina. Ela precisa ser clara, organizada e bem fundamentada. O pregador não deve desprezar o conhecimento, jamais. A boa comunicação ou a preparação. Mas a pregação vai além da simples transmissão de informações. Pregar é anunciar uma mensagem recebida de Deus por meio das Escrituras. Por meio das Escrituras. O pregador não sobe ao púlpito apenas para apresentar aquilo que aprendeu. Ele sobe como alguém encarregado de explicar e proclamar a palavra de Deus. Por isso, sua autoridade não está em sua inteligência, em sua experiência ou em sua capacidade de falar bem. Sua autoridade está no texto bíblico que ele anuncia fielmente. Paulo disse a Timóteo: prega a palavra. Ele não disse apenas compartilhe algumas ideias interessantes ou apresente uma reflexão religiosa ou insights pessoais. A ordem era anunciar a palavra, corrigir, repreender e exortar com toda a paciência e doutrina. Isso mostra que a pregação possui um chamado. Ela não apenas informa a mente, mas também confronta a consciência, alcança o coração e chama o ouvinte a responder a Deus. Esse é o objetivo da pregação. Uma pessoa pode sair de uma palestra dizendo: aprendi algo que não sabia. Mas diante de uma pregação bíblica, a resposta esperada é maior. Preciso crer nisso. Preciso abandonar esse pecado. Preciso obedecer a Deus. Preciso confiar em Cristo. A palestra pode falar sobre Deus como um objeto de estudo. A pregação fala em nome de Deus, baseado naquilo que ele revelou nas Escrituras. Isso não significa que o pregador tenha liberdade para dizer qualquer coisa e depois afirmar que Deus mandou. Pelo contrário, quanto maior a responsabilidade do pregador, maior deve ser sua fidelidade às Escrituras. Ele não pode apresentar suas próprias ideias como se fossem a voz de Deus. E é o que nós mais vemos por aí. Quando o pregador se afasta do texto bíblico, ele perde a autoridade da mensagem. Pode continuar sendo eloquente, emocionante e interessante, mas já não está cumprindo plenamente a tarefa da pregação, que é expor o texto bíblico. Outro ponto importante é que uma palestra pode ser considerada bem-sucedida quando o conteúdo foi compreendido. Já a pregação busca não apenas compreensão, mas transformação. Em Neemias 8, o povo ouviu a leitura da lei, recebeu a explicação e compreendeu o sentido daquilo que estava sendo lido.
Mas a palavra não ficou apenas no campo intelectual. Ela produziu quebrantamento, arrependimento, adoração e mudança de vida, pois esse é o objetivo. Essa é uma das marcas da verdadeira pregação. Ela explica o texto, mas também mostra o que aquela verdade exige de nós. O pregador não pergunta apenas o que esse texto significa, ele também pergunta o que devemos crer por causa disso, o que precisamos mudar. Que esperança esse texto oferece, como ele aponta para Cristo. Mas existe um cuidado importante. Às vezes, na tentativa de não parecer uma palestra, alguns pregadores desprezam o estudo e acreditam que basta falar com emoção. Porém, uma mensagem cheia de entusiasmo, mas vazio de conteúdo bíblico, também não é verdadeira pregação. A emoção não substitui a interpretação. O fervor não substitui o preparo. E a espontaneidade não corrige uma mensagem sem fundamento bíblico. Da mesma forma, uma pregação não precisa ser intelectualmente pobre para ser espiritual. O pregador pode ensinar história, explicar palavras, apresentar o contexto e desenvolver doutrinas. O problema não está em ensinar, o problema está em terminar no conhecimento sem conduzir as pessoas à fé, ao arrependimento e à obediência. Jesus ensinava, mas seu ensino possuía autoridade. Ele não apenas comunicava conceitos, ele revelava o reino de Deus, confrontava o pecado, consolava os quebrantados e chamava pessoas a segui-lo. Os apóstolos também não anunciavam apenas informações sobre Cristo, eles proclamavam que Jesus havia morrido pelos pecados, ressuscitado dentre os mortos e que todos deveriam se arrepender e crer no Evangelho. Por isso, toda pregação possui um senso de urgência. O pregador fala sabendo que está lidando com verdades eternas. Ele fala a pessoas que precisam de graça, correção, esperança e salvação. Uma palestra pode depender principalmente da habilidade do palestrante. A pregação, embora exija preparo e dedicação, depende da ação do Espírito Santo. Somente ele pode abrir o entendimento, convencer do pecado e aplicar a verdade ao coração. Isso também significa que o pregador deve preparar a mensagem com estudo e oração. Ele precisa compreender o texto, organizar seus pensamentos e comunicar com clareza, mas deve reconhecer que nenhuma técnica é capaz de transformar uma vida. Portanto, a diferença entre pregar e dar uma palestra não está apenas na forma de falar, no tom de voz ou no lugar onde a mensagem é apresentada. A diferença está na origem, no conteúdo e no objetivo. A palestra transmite conhecimento. A pregação proclama a palavra de Deus. A palestra procura informar. A pregação também informa, mas chama o ouvinte a responder. A palestra pode tornar alguém mais instruído. A pregação bíblica deseja conduzir pessoas à fé, ao arrependimento, à santidade e uma vida de obediência a Cristo. O pregador não deve buscar apenas ouvintes impressionados com sua comunicação. Ele deve desejar pessoas transformadas
pela verdade das Escrituras, porque no fim, pregar não é apenas falar sobre Deus, é abrir a palavra, explicar o que Deus disse e chamar as pessoas a viverem diante dele. Isso é pregação e não palestra. Que Deus abençoe você ricamente. Se você gosta desse vídeo, gostou desse vídeo, deixa seu curtir, se inscreva no canal, comente, compartilhe e que Deus te enriqueça espiritualmente para a glória dele, em nome de Jesus. Amém.